Boa noite, meus amados irmãos. Como é bom estarmos aqui juntos novamente. Eu louvo a Deus por esse sábado maravilhoso que Ele nos concedeu. A mim, a você, a sua família. Que maravilha. Amados, hoje nós estamos mais um dia aqui no nosso propósito e eu gostaria de ler com você o livro de Lucas, capítulo 15, versículo 25, onde a continuidade da parábola do filho pródigo, né? Nós vamos meditar um pouco hoje sobre o irmão que estava em casa, não sobre o filho que saiu, mas sobre o irmão que estava em casa. Então, quero ler com você Lucas capítulo 15, versículo 25, que fala assim: O filho mais velho estava no campo e quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, instava com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o bezerro cevado. E respondeu-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Né? Amados, vendo sobre essa parábola do filho pródigo, ela é considerada uma das mais conhecidas de todas as parábolas da Bíblia, dos evangelhos do Novo Testamento, né? E ela tem sido muito usada na pregação do evangelho ao longo do tempo, representando um caso clássico, né? Desse homem perdido, desse homem imoral que desperdiçou todos os bens do pai, que estava afastado da casa do pai, que fez coisas detestáveis, né? Aquele filho mais novo pediu a herança antes da hora, né? Ele se antecipou muito e trouxe muita vergonha para sua família, prejudicou o seu pai e ele realmente gastou toda a sua herança. Mas o que nós vemos aqui é que teve um filho que ficou em casa, né? E a gente sempre presta atenção no filho que saiu e que desperdiçou tudo. Mas a gente muitas vezes para de refletir um pouco sobre o filho que ficou, né? E essa parábola tem um papel importante para a gente. E eu quero ver algumas características com você. A primeira é que o irmão mais velho não tinha consideração pelo pai. Jesus proferiu essa parábola para duas classes de pessoas, né? Os publicanos e os fariseus. Os publicanos representam os pecadores e os fariseus representam os religiosos. Provavelmente o filho mais novo fosse como os publicanos e o mais velho fosse como os fariseus. Tanto um quanto o outro poderiam estar perdidos. Os dois filhos desprezaram o pai. O primeiro explicitou que queria a fortuna do pai e o segundo nunca pediu, mas no seu íntimo, talvez ele quisesse a mesma coisa que o primeiro filho fez, pois ele disse: trabalhei como escravo. O sentimento dele perante o pai, né? Nós somos filhos amados do meu pai, do nosso amado pai, e nós precisamos entender que nós somos amados, que o reino de Deus faz parte e nos alcançou hoje, né? E não podemos nos sentir como o filho mais velho, né? Nós precisamos pertencer, nós precisamos entender essa paternidade de Deus para conosco, enviando o seu filho Jesus, nosso irmão mais velho, para que a gente entenda que nós fazemos parte desse reino de Deus, né? Então o irmão mais velho não tinha essa consideração toda pelo pai. Segundo ponto, o irmão mais velho sentia-se superior ao irmão mais novo, né? O mais velho desprezou o seu irmão por ter destruído o patrimônio da família. E no seu íntimo é como se ele dissesse: eu nunca faria algo assim. Ele tinha dificuldade de perdoar, pois não tinha a visão da graça de Deus. Em virtude disso, não conseguiu se alegrar com a volta do seu irmão para casa. O seu foco estava nos bens materiais.
não estava celebrando essa volta do irmão, né? Terceiro ponto, o irmão mais velho achava que seria aceito se praticasse coisas boas, né? Ele tinha dúvidas em relação a Deus, em relação ao seu amor. Por isso ele se tornou alguém que julgava os outros, guardava rancor e por isso se irava com as circunstâncias da vida. Foi por isso que ele disse: nunca te desobedeci. Né? Ele falou isso para o pai. E o outro ponto que eu quero ver com vocês também é que o irmão mais velho estava na casa do pai e nunca usufruiu daquilo que o pai tem. Veja bem, ele estava rodeado na casa do pai pelos servos, pelos bois, por toda aquela fartura, né? Mas ele acabou não usufruindo, porque o coração dele não estava ligado nessa paternidade que Deus tem para nós. É incrível como todos aqueles anos esses anos ele não usufruía da qualidade de filho realmente. Ele não se alegrava com essa posição. Então ele falou para o pai: nunca me deste um cabrito. Fica evidente que ele não conhecia o coração do pai, que respondendo a ele disse: tudo o que eu tenho é teu. Que nós, nesse tempo, possamos tomar posse do reino de Deus sobre as nossas vidas e entender que tudo que o pai tem é nosso. Tem uma canção que a gente louvou muito no passado, que ela diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Você é um filho amado de Deus Pai. E nós precisamos, de cabeça erguida, se comportar como tal. Tomar posse das bênçãos do Senhor, fazer a vontade do Pai, se alegrar com a vitória dos nossos irmãos, se alegrar com as pessoas que estão vindo para os caminhos do Senhor. Então, talvez você até hoje não tinha se atentado para o filho mais velho, em que situação e como ele se sentia. E isso diz muito a nosso respeito, né? A postura desse filho. A gente muitas vezes está na igreja, vivendo como irmão mais velho, cheio de dúvidas, cheios de restrições para Deus, cheios de incertezas, cheios de medo. Não. O inimigo veio realmente para te trazer medo, para te trazer falta de sono, para te trazer preocupação. E eu quero te dizer, você é um filho que o pai escolheu para amar. Então você não precisa ficar ressentido e se sentir menosprezado do que outras pessoas. Para cada filho, Deus tem um amor incondicional. Se sinta amado pelo Pai hoje, se sinta parte, se sinta pertencente ao reino de Deus, porque o Senhor tem muitas bênçãos para mim, para você, para nossas famílias, e Ele quer que nós estejamos mais perto dEle, mais agarrados a Ele, mais juntos no direcionamento dEle para esses dias em nossas vidas. Que você possa se sentir parte, pertencente do reino de Deus, né? A gente não pode se sentir como escravo, como servos, como pessoas menosprezadas, por exemplo, mas a gente pode usufruir da graça de Deus e se alegrar, né? Quando outros também têm acesso a essa maravilhosa graça através das nossas vidas. Se nós vivemos uma vida aquém daquilo que Deus quer que a gente viva, infelizes, com incerteza, reclamando, duvidando do poder de Deus, nós não vamos conseguir viver o evangelho pleno em nossas vidas, porque se nós vivemos uma vida muito além, as pessoas não vão querer aquilo que a gente tem, né? Tenho certeza que assim como eu, você não gosta de ficar perto de gente reclamona, gente que reclama de tudo, gente que nunca está contente com nada, gente que não é grata por nada, gente que não reconhece, gente que não, sabe, que não respeita as autoridades, enfim, pessoas negativas. Ninguém quer estar perto. Mas nós precisamos nos vestir do novo de Deus sobre a nossa vida. Precisamos viver o evangelho de forma plena, precisamos nos alegrar, precisamos fazer as coisas corretas e entender que estamos em paz porque temos feito aquilo que Jesus nos pede a fazer. Recentemente o pastor Balduino esteve na nossa igreja, ele trouxe uma palavra que marcou muito para a gente, um exemplo assim que ficou muito marcado no nosso coração. Nós podemos fazer uma viagem, por exemplo, daqui para Florianópolis, nós moramos aqui no litoral norte catarinense, e nós podemos fazer uma viagem de 100 quilômetros e ir nos alegrando, vendo as montanhas, né? Ir contemplando o céu, ir em paz, ir tranquilos. Ou podemos fazer uma viagem reclamando de tudo, reclamando do trânsito, reclamando que tem muitos caminhões, reclamando disso, reclamando daquilo, né?
mas nessa palavra ele nos convidou a olhar o mar, olhar as belezas naturais que o nosso estado tem enquanto nós fazemos a viagem. Isso nos chamou muita atenção, porque na palavra dele ele falou que o nosso ministério seja feliz enquanto estamos fazendo a obra do Senhor. Que nós estejamos plenos, abençoados, transbordando amor, transbordando alegria, transbordando paz. E é isso que nós queremos, né? A gente quer fazer o melhor para o Senhor e desfrutar desse tempo que o Senhor nos permite aqui na terra, até que Ele volte no céu. Que essa palavra fique marcada no seu coração. A gente pode usufruir, a gente pode se alegrar, porque a gente tem acesso a essa maravilhosa graça de Jesus Cristo sobre a nossa vida. A sua misericórdia se renova todas as manhãs. E Deus nos está convidando para um banquete. Esse banquete é para o retorno dos perdidos que foram encontrados, nossos irmãos que estão sendo reencontrados. Ele tem uma festa preparada para nós. Amém? Quero orar com você. Pai, obrigado por esse sábado maravilhoso. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado pelo teu cuidado que nos cerca a cada dia e que a tua bênção poderosa esteja sobre nós e sobre a nossa família. Que nós possamos entender os teus propósitos, que nós possamos vivê-los na plenitude, Senhor. E que nós, Senhor Deus, não venhamos a nos comportar como o irmão mais velho, Senhor Deus, mas possamos, assim como o Pai, abrir os braços e receber as pessoas que estão perdidas e que estão vindo em teu favor. Senhor Jesus, que o nosso coração entenda que todas as coisas que o Pai nos concedeu são nossas e que, Senhor Deus, para cada um de nós tu tens uma porção maravilhosa, Senhor Deus, porque a tua vontade, ela é boa, a tua vontade, ela é perfeita e a tua vontade, ela é agradável. Senhor, que nós não venhamos deixar que nenhum jugo seja colocado sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Senhor, que nós não venhamos deixar que nenhuma ingratidão, Senhor Deus, que nenhuma reclamação, que nada, Senhor, tire o nosso foco de vivermos os teus propósitos. Que nós possamos entender que tu nos chamou para viver, Senhor, uma vida que te honre, que te agrade, mas que também alcance outras pessoas. Assim como Paulo declarou, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, que nós possamos te imitar, que nós possamos, Senhor Deus, ter os teus olhos para ser os teus olhos aqui nessa terra, que nós possamos ter as tuas mãos para abençoar as pessoas aqui na terra, que nós possamos ter os teus pés para trilhar os caminhos corretos aqui nessa terra, Senhor, e que nós possamos em tudo te dar honras e glórias. É o que eu te peço e te agradeço. Nos dê um domingo abençoado na tua presença, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um final de semana abençoado na presença do nosso Deus.